Olá pessoal, para quem está chegando agora, estamos aqui no programa Vida de Empreendedor com um convidado super especial, João Kepler, o cara que mais entende de investimentos aqui no Brasil. João, seguinte, a gente está batendo um papo sobre empreendedorismo. Qual que é a idade média do empreendedor hoje no Brasil? Bom, a idade média do empreendedor dentro do nosso portfólio, do portfólio de investimentos da Bossa Nova, é em torno de 40 anos. 40 anos? 40 anos. Quer dizer que então nunca é tarde para empreender? Não, pelo contrário. Hoje eu conheço empreendedores de 70, que começaram aos 60, aos 70. Então, pelo contrário, eu adoro empreendedores que têm experiência, que eu chamo track record. E aí, isso é muito bom, porque quando você pega um jovem muito no começo, ele muitas vezes ele tem uma jornada para cumprir e ele não consegue fazer na velocidade que você precisa, porque tem que aprender ainda. E tem muita coisa que só a vida, ninguém melhor que a vida para dar porrada em você, né? Ninguém bate mais que a vida, dizia Rock Balboa. E o mais velho sabe que não é quanto você bate, sim quanto você aguenta apanhar. Né? As pessoas que, como eu, os cinquentinha como eu, né, sabe disso. E aí, a faixa etária, até para surpresa, a gente fez essa pesquisa recentemente, é uma média de 40 anos. É super interessante, porque a gente tem essa visão, né, que startup é coisa de jovem, está começando, então até para estimular realmente, não tem idade aí das pessoas, como você falou, esse track record, né, ou seja, esse histórico que a pessoa tem de resiliência, de oportunidades, de aprender com os erros aí, é super importante, é o que você busca no seu perfil, no seu portfólio. E o empreendedor mais maduro, ele é mais sênior, né, ele ajuda melhor, ele tem mais responsabilidade muitas vezes. E aí tem muito cara que pergunta para mim, João, mas eu vou empreender aos 60, você tem o quê? Eu tenho uma padaria. Qual é o problema? Como é que você faz uma startup de uma padaria, né? Como é que se faz startup de uma padaria? Você tenta fazer algum modelo digital de comunicação com o seu cliente. Esse modelo pode ser uma startup. Um jeito de vender o seu pão por assinatura, por exemplo. Assim, aplicar a tecnologia para você acelerar. Aplicar a tecnologia dentro daquilo que você já faz, né? Cara, e tem muitos eventos que o empreendedor mais maduro, ele consegue participar e se dar muito bem e se encontrar, se reinventar. Porque hoje o é preciso, né? Repreender, repensar, refletir, repensar, refazer. Muitas coisas. Muitas coisas. Deixa eu perguntar, João, você hoje do lado aqui como investidor, mas você tem os empreendedores dentro de casa. Como é que é essa convivência? Conta um pouco da história. E você me contou uma vez que foi num evento lá em Natal, o nosso amigo Jean Valério, foi um evento importante. Você contou que acho que você nunca deu mesada do seu filho. Era algo assim que me marcou aquela história lá. Porque quem vê, pensa o João Kepler e fala, é fácil ser filho de João Kepler, né? Tem dinheiro, investidor, tal, quero montar um negócio. Fala, pai, me dá tantos dinheiros aí hoje e tal. Não que não passe por isso, mas me conta um pouco como é que é essa relação de investidor com empreendedor dentro de casa. Então, já não basta a quantidade de empreendedores que eu tenho em startups, investimento e me relacionar com os empreendedores. Em casa eu tenho 3 empreendedores. Mas a história com eles começou comigo, né? Meu pai nunca me deu nada. E eu via, meus amigos todos tinham dinheiro, tinha carro, tinha roupa bonita, essas coisas todas, e eu não tinha. Mas meu pai tinha condições de me dar, mas não me dava. Só que meu pai não sabia me orientar, ele não era um mentor, ele meio que, se vira, não. Não te explicava muito. Não explicava, né? Não explicava os motivos das coisas, eu tive que aprender na tapa. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu passei a ter meu pai como ídolo. Porque ele não me deu nada que eu me tornei a pessoa que eu sou. Baseado naquilo que eu precisava ser, porque ele sabia que eu precisava aprender. E meus amigos todos eram super protegidos pelos pais, os pais davam tudo. E aí, quando os meus filhos começaram, nasceu meu primeiro filho, meu pai foi me visitar, ele me disse, como é que está aquele teu amigo tal? Eu digo, não sei, faz tempo que eu não falo com ele. Aí, não estava como eu estava. Ou seja, eu conquistei muita coisa sozinho e os amigos que precisavam os pais não estavam conquistando aquilo que eu tinha conquistado sozinho, porque eu tinha quebrado, eu tinha caído, tinha levantado, tudo sozinho, meu pai não me ajudava. Cara, eu disse, esse é o caminho que eu quero trilhar para os meus filhos. Então, eu implantei em casa uma educação que eu chamo empreendedora, que eu criei um ambiente empreendedor dentro de casa, onde eu estimulava a criatividade. E eu estimulava, por exemplo, os desafios para eles. Então, eles foram criados à base de desafios. Por exemplo, dá um exemplo de desafios. Vamos lá, desafio. Eu quero ser jogador de futebol. Digo, vai ser jogador de futebol. Por exemplo, vai lá, se vira lá, vai se jogar. Aí os moleques iam jogar, perna de pau, não conseguia. Aí chegava chorando. Eu não batia na cabeça dele, seu moleque, você não dá para isso, não.
Eu digo, e agora? Você quer fazer o quê? Quero fazer tal coisa. Então, eu estimulava o que eles queriam fazer até se encontrar. Porque isso é um grande erro dos pais. Ah, moleque, você não dá para tocar violão Já podava. Podava, desestimula. Pelo contrário, vai até onde você consegue ir. Se não for, muda, né? Então, isso foi uma forma que eu criei esse ambiente de criatividade. Ou seja, lá em casa a gente pode falar sobre tudo. A gente podia discutir problemas. Quando eu me dei mal, todos eles sabiam. Né? Transparente, aberto. Chama de painho no Nordeste. Painho vai ter que diminuir o carro dele, ou seja, mudar de carro. Painho, vamos mudar de apartamento. Por quê? Porque naquele momento era preciso. Então, eu não super protegi, não, meus filhos não podem ouvir isso. Muito pelo contrário, você pode ouvir tudo, guardado as proporções. E uma coisa que eu fiz muitas coisas, mas uma delas é não dar mesada. Foi o que você ouviu lá, eu acho que a mesada dá a sensação do fixo garantido. Experimenta tirar o salário de uma pessoa que é empregada. O que acontece? Quando a pessoa fica desempregada, ela fica meio sem chão. Vai ter que se recolocar rapidamente porque precisa pagar as contas. Eu não quero que o meu filho tenha essa sensação. A mesada dá a sensação do fixo garantido. Então, desde cedo eu não dei mesada. Você quer, você vai, vende o que você quer, conquista, corre atrás. Então, meus meninos, desde muito cedo, desenvolveram habilidades para venda, para comercializar, para negociar, para se relacionar, para poder ter o que eles queriam. Então, minha filha de 9 anos, desde os 9 anos, faz churros, brigadeiro, cupcake, vende, faz pedido para festinha. Hoje ela tem 15 e ela faz por necessidade, ou seja, ela só ganha dinheiro quando ela precisa. E não tem aquela frescura pessoal, coitadinha, está vendendo coisa Aconteceu, lá, né? Aconteceu. Meus amigos diziam, pô, você está passando fome e sua filha fica vendendo coisa. Não, mas não é isso mesmo. Eles têm que... não é porque é filho do João. Né? Então, eu tenho um que tem uma startup, que tem 18 agora, mas começou com 13. Desde 13 anos montou uma startup. E tem um outro que mora aqui em São Paulo comigo, que tem negócios, que tem uma agência de DJs e tal. Então, assim, os três são... empreendedores. 3 empreendedores com muito orgulho. É uma dica super bacana que o João Kepler está dando. Assim, empreendedorismo começa dentro de casa. Eu acho que o principal ponto, João, que você fala de quando você buscou, o que você olha para o empreendedor, é essa resiliência. E o que você acha que mais gerou nos seus filhos foi essa resiliência. Foi a vontade, a garra, né? Porque eles não tinham tudo fácil comigo. Né? Para mim foi muito difícil. Tanto é que meu filho, que tem uma startup, não recebeu investimento meu. Então, ele não recebeu investimento. Não estava na sua tese? Não estava, até estava. Mas falou, não recebeu. Aqui não, vai atrás de outra. Por que tem que ser fácil para ele? Não pode ser fácil para ele. Tem que ser difícil, porque não é fácil para ninguém. Porque ele é filho do João, não. Mas você vai ralar. Vai ralar. Eu digo para eles, cara, um exemplo que eu dou muito eu acho que educar, por exemplo, é a melhor maneira do que você educar dando argumento, né? A melhor maneira é você educar, por exemplo, você faz a coisa certa e eles vão te seguir. Filho segue pai. É isso que eu faço. Então, eu educo, por exemplo, eu sempre digo, eu agradeço o tempo todo os nãos. Certa vez aconteceu um não importante, aí eles, pô, você está comemorando? Eu vou agradecer esse não que eu recebi, porque se a gente só faz chorar com não, a vida vira uma desgraça, né? A gente tem que aprender, né, com esse obstáculo. Aprender com esse não e buscar o sim, né? Porque o sim, o não a gente já tem, né? Pegando toda a sua bagagem que você tem do lado de investidor, e eu converso com vários empreendedores, e hoje tem, às vezes, uma grande dificuldade de recrutamento, de escolher pessoas, de escolher talentos, reter talentos. O que você tem de aprendizado do lado de cá? Você já teve nas duas pontas, você pode trazer para os empreendedores para ajudar hoje num processo não só de recrutamento, mas de reter esses talentos dentro da empresa, da sua startup? Olha, se você está buscando contratar alguém hoje, nunca contrate. Hoje não é aconselhar você contratar por formação. Você tem que contratar por habilidade e por competência. Não importa a idade da pessoa, importa se ela consegue atender aquela necessidade que você tem naquele momento. Então, antigamente, para poder você contratar, você tinha que ser... A formação tem que ser nível tal, não sei o quê, era assim, né? A primeira coisa que perguntava, você estudou aonde? Seu currículo, né? O currículo. Hoje em dia qual a sua capacidade, sua habilidade, sua competência para fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Então, se eu tiver que dar uma dica para algum empresário que esteja precisando contratar, é o que eu digo para as startups. Procure colaboradores por soft skills. Procure colaboradores por habilidade e competência e não pela formação dele. Sabe por quê? Hoje, eu não sei o que você é formado, mas tenho certeza, seu currículo está numa gaveta lá, seu diploma guardado. Agora, se você não for competente, você está fora. A sua competência, sua habilidade é testada todo dia. A sua formação não. A não ser que você seja médico ou engenheiro que precise de uma formação técnica mais avançada. Fora isso, para trabalhar numa startup,
para marca digital, porque as profissões estão mudando, né, Fernando? Não é mais a profissão automática, profissão manual, ela está mudando porque vai ser automatizado. Então, a gente tem que ter um pouco mais de inteligência para buscar negócios que ninguém quer fazer. A grande diferença de robotização, essas coisas, é que o humano vai fazer coisas que o robô não faz. É diferente, né? Sim. Que a pessoa, o robô vai substituir o humano, não. Pai. É o humano que vai mais inteligente, que vai fazer coisas que o robô não consegue fazer. As pessoas têm esse medo, né? Não é como perder o emprego, a gente vai ter que se reaprender. Se aprender. Vai ter que buscar... Foi assim na Revolução Industrial. A inovação chega primeiro e a capacidade humana vem depois da inovação, né? E agora que está acontecendo isso. Só que as pessoas precisam entender que elas são mais inteligentes que os robôs porque ela ensina ele. Então, vão ser desenvolvidos negócios e profissões que hoje não existem. Bom, João, e para quem está buscando investimento aqui, a gente tem dois livros aqui do João Kepler, Smart Money e os segredos da gestão fácil, por trás das empresas valiosas. Gestão ágil. Gestão ágil. O que você tem de importante aqui? Você fala assim, vou dar uma dica aqui para o empreendedor. Óbvio, a gente recomenda super a leitura desses dois livros, mas o que você acha que é fundamental hoje? Então, vamos lá. Primeiro, o Smart Money. O Smart Money é um livro que, para quem está precisando captar investimento, precisando de dinheiro para o seu negócio, seja uma padaria ou seja uma startup. Então, você consegue entender como pensa o investidor. Então, antes de você falar com o investidor, você precisa saber como ele pensa. Para não cometer o erro que eu cometi lá atrás, eu fiz uma apresentação baseada no que eu achava importante, quanto que, na verdade, tem que ser o que a pessoa acha importante. Você precisa conhecer com quem você vai falar. Você precisa entender o que ele é, o que ele faz. Outro dia, um cara tentou me vender um apartamento e passou 3 meses para falar comigo. Quando ele chegou para falar comigo, ele disse, eu estou em um quarto de sala. Eu digo, você sabe o tamanho da minha família, você sabe quem eu sou, você sabe a minha capacidade de investimento. Então, assim, ele não me conhecia. E hoje em dia, com essas redes sociais, você tem a condição de saber quem é. Nesse livro, eu dou nome aos bois. Eu começo com uma dedicatória com mais de 300 nomes, dizendo assim, quem são os investidores no Brasil que fazem investimento em startup ou em negócio. Então, o Smart Money serve para isso. Eu respondi 10 anos de pergunta que me fizeram nesse livro. E esse último livro é um livro de gestão. É um livro de gestão ágil, que é uma forma de você amplificar a sua capacidade dos seus colaboradores através da gestão de pessoas, através da gestão de processo. Então, não é mais, por exemplo, a eficiência de toda uma empresa, é a eficiência de um departamento, de 2 departamentos, de esquadrões de oportunidades. Então, eu explico aqui que as ferramentas que existem, como você tem que pensar para gerir melhor o seu negócio e pensar como uma startup e uma startup pensar como uma Ambev. Então, como você criar. Aliás, o prefácio desse livro é do Jorge Paulo Lema. Então, como você vai estruturar o seu negócio daqui para frente. Não, perfeito. Ali eu tenho outro livro, que é o Educando Filhos para Empreender, que foi baseado nessa minha experiência familiar. Aí, fazendo. Muito bacana. Pessoal, bom, a gente teve aqui hoje a presença do João Kepler, um dos principais investidores anjos aqui do Brasil, com muitos insights de empreendedorismo, o que fazer, o que não fazer. A gente recomenda aqui a leitura desses livros para quem tem experiência de mercado, tanto do lado como empreendedor e agora como investidor. João, obrigado aí pela sua presença. Valeu, parabéns pelo programa. Obrigado.